Aí, Já tá, né? O que eu faço? Já põe o negócio aqui. O Gui, me ajudar a controlar o horário, né? Porque esses dias a gente tá às vezes por isso tá terminando mais. em ciminha. Tem pessoas entrando. Ah, já tem gente entrando aqui. Bacana. Alexandra entrou aqui. Cadê Flávia? Esperar a Flávia para entrar, né? Eliane. Ei, Eliane. Josi. Augusto. Eu vou aproveitar que a gente não começou ainda. Estou arrumando meu cabelo aqui. E vou agradecer, Eliane, hoje sua mensagem, coisa mais linda. Eu ainda não parei para escrever lá, mas eu vou te agradecer lá no Instagram. Fez uma mensagem linda hoje para mim de agradecimento. E Eliana é uma pessoa, uma amiga muito querida. Obrigada, viu, Eliana? Adorei a mensagem que você mandou para mim lá hoje. A Flávia entrou, Flávia Vilela. A gente vai convidar ela aí. Aceitar? Agora falta a Flávia aceitar. Ei, Flávia, Olá, boa noite. tá boa? Tudo bem, e você? Então, acabei de entrar aqui e aí tem uma turminha entrando ainda. Tá, Aí o Gui sempre me lembra aqui de passar uns recadinhos pro pessoal aqui, né? combinado. Então, gente, olha só. Lembrar que quem está entrando aí, por favor, tem um aviãozinho aí embaixo. Manda o aviãozinho para alguém que você queira convidar ou que você acha, né, que pode se beneficiar desse tema aí de hoje, né, que tem interesse. No nosso aqui no Instagram a gente tem muito assistente social também. Eu acho que é bacana encaminhar para as assistentes sociais também para convidar que a gente vai começar a live, né? Um tema bem bacana. E aí já manda aí para vocês convidarem, tá? E também que a gente vai fazer uma conversa mesmo, um bate-papo, né? Com a Flávia Vilela. E aí, para vocês ficarem à vontade para perguntar, fazer alguma observação. A Jaque, minha amiga querida, Jaque entrou. Seja bem-vinda, Jaque. Tatiana também, assistente social, amiga, querida, entrou. Então, assim, para todo mundo ficar bem à vontade, tirar dúvida, né? E a gente fazer uma troca, um bate-papo bacana aqui, né, Flávia? Isso. Então, Espero vamos lá. somar. Claro, claro. Tudo bem. Então, olha só, para quem ainda não me conhece, né, que pode ser que tenha alguém que vá assistir depois aí, os que entraram eu conheço, mas que vai assistir depois. Eu sou a Ellen Lage, eu sou assistente social e eu trabalho há 22 anos, né, como assistente social. E trabalho no primeiro setor. Hoje a gente vai falar do terceiro setor, eu trabalho no primeiro setor. A gente vai explicar isso também, tá? Para quem está entrando aí também. E aí, minha prima, Patrícia, acabou de entrar. Rogério, meu namorado, acabou de entrar. Sejam todos bem-vindos, tá? Então, olha só. Então, para quem, né, não me conhece, trabalho na área da saúde pública há 22 anos, que é um primeiro setor, né, vinculado ao governo. E hoje a gente vai estar falando aqui do terceiro setor. Eu convidei a Flávia, que é uma amiga querida. Flávia, inclusive, eu já vou aproveitar, Flávia, e vou agradecer aqui já ao vivo, Ah, assim, né? obrigada. Porque nem é só a sua presença aqui que eu vou agradecer, não. Ah, A Flávia, hoje a gente estava conversando e já tem 3 anos que tem. eu fiz um processo com ela muito bacana de
descoberta Modelar. um pouco de modelagem, né, da vida Isso. profissional e tudo, foi Isso. muito bacana. Então, assim, eu fico extremamente agradecida porque há Ah, 3 anos atrás, né, Flávia, a gente fazia as nossas reuniões lá, semanais, e eu coloquei no papel tudo o que eu queria fazer e hoje isso. eu estou executando isso tudo, né, Isso. Flávia? E vale Então, foi ressaltar que eu não sou coach, viu, gente? A minha exatamente, expertise é modelar negócios. E ela modelagem de queria negócio. abandonar a área dela, assistente social. Eu falei, não, você tem um negócio. E aí a gente foi desenhar um negócio. E foi muito bacana, porque assim, só contando um pouquinho dessa historinha, eu sempre gostei da área do empreendedorismo, né? Então trabalhava com Mary Kay, com Sammy Joyce e tal. E assim, estava deixando de aproveitar esse potencial, né? Dos 20 anos da atuação profissional como assistente social. A Flávia me pôs no eixo, falou, não, é isso aqui que você tem que ir. E foi. E a É. partir daí foi, e tudo que eu estou desenvolvendo hoje, então, os vídeos, as lives, as vendas dos cursos, as palestras, tudo foi, a gente traçou isso junto, né, Isso lá Flávia? Foi atrás, muito isso bacana. mesmo. Isso Então, mesmo. muitíssimo obrigada. Ah, Então, que vamos lá. bom. Adoro. Então, Flávia, eu queria que você se apresentasse e aí depois você passa para mim, que eu vou pontuar algumas coisas para depois você trazer a sua contribuição aí, viu? Combinado. Então, eu já atuo mais de 10 anos na área de gestão. Aprendi numa empresa familiar e virei consultora e comecei a ajudar as pessoas a construir o negócio. Até que você foi uma delas, isso eu fico muito feliz. Eu sou muito apaixonada por educação, pela construção, né, do ser humano, na transformação e tal. E tem um tempo, que é o que me trouxe aqui, né? Já tem um tempo que eu atuo no terceiro setor como voluntária e começou a virar a minha profissão. Então, hoje eu tenho uma agência de diaristas de prestação de serviços domésticos, atuo nas comunidades, trabalhando a questão do empoderamento feminino, com curso com elas, que é o projeto Mulheres com Carinho, e em paralelo também atuo num projeto voltado para as crianças. Então, eu estou gerindo um projeto para ajudar a estrutura. Hoje está parado, né, devido à pandemia, mas para ajudar a organizar, que é o que eu já fiz no primeiro e no segundo, primeiro não, no segundo setor e agora eu estou atuando no terceiro. Então, eu quero te agradecer o convite, né, porque eu não agradeci ainda, Ó, formal. Eu estou aqui para aprender com você também. Assim, eu sei algumas não, coisas na minha área de gestão, mas a área de assistente social eu sempre estou aprendendo. bacana. E aí, o que acontece? Eu vou só pontuar umas questões para quem está entrando também, porque às vezes esse termo terceiro setor, não sei, né, se todo Sim, mundo tem essa informação. Então, assim, e por que falar também de uma live, né, sobre o terceiro setor? No Instagram, né, o meu, por exemplo, eu tenho muitas assistentes sociais. Nós sabemos que o assistente social, o maior local que emprega é o primeiro setor, né, que são as instituições do Estado, as instituições governamentais, né? Então, seja isso, municipal, estadual, federal, é aonde mais emprega o assistente social. Então, é o primeiro setor. O primeiro setor são os órgãos do governo, né? Então, onde mais sim, emprega. E que oferecem, né, serviços, né, para a população. O segundo setor, ele está vinculado às empresas e à questão do capital privado, né? Então, assim, sempre isso, com vistas a lucro mesmo, né? isso, Então, também nós temos assistentes sociais, né, vinculadas ao segundo setor, às empresas, mas o nosso espaço maior de atuação é no primeiro setor. E o terceiro setor, então, gente, para quem entrou aí e tal, o que vem a ser esse terceiro setor, né? Então, são as fundações, as organizações não governamentais. Então, assim, são instituições, elas são privadas, mas que são sem fins lucrativos, né? isso, E prestam também um trabalho para a comunidade. E isso, aí, por que é bacana a gente falar do terceiro setor aqui, né? A gente percebe assim que na história mesmo da formação política, das políticas públicas mesmo, né? A gente lembra que tinha uma época onde
o Estado, né, ele avançou, né, no oferecimento dessas políticas públicas Sim. e foi a época, né, que a gente conseguiu, inclusive, todas as legislações, a implementação de várias políticas públicas e tal. Uhum. Mas depois a gente vê a gente viveu um movimento muito de recessão, do Estado mínimo, do neoliberalismo, e com Isso. isso as políticas públicas diminuíram. Não deu E conta, né? aí, não deu conta, né? E aí, nesse momento, aparece o terceiro setor, né? Isso. Para oferecer um pouco também mais serviços para essas comunidades. Lógico, né, eu vou defender aqui a nossa defesa sempre do serviço público mesmo, né, de um serviço público Sim. de qualidade e tudo, porque senão as assistentes sociais daqui vão me bater daqui a pouco. A gente defende, né, a gente defende serviço social, serviço público de Sim. qualidade e tudo, mas a gente não tem como, né, Flávia, fechar os olhos e achar que não tem essa demanda para o assistente social, porque Sim. tem, né, E então muita. É tem uma mão muito, de obra tem, super requisitada para os projetos. tem, exatamente. Então a gente tem assim e eu achei interessante abrir espaço, né, para a gente conversar sobre isso aqui, porque é um espaço de atuação do serviço social e temos muitas demandas. Inclusive a gente estava Uhum. conversando disso agora, Sim. até nessa época, né, de De pandemia, alguns pandemia, projetos exato. sociais, né, é, é, pulando por aí um monte de projeto social e que esse projeto social seja cada vez mais qualificado, né, com qualificação técnica e tal. Sim. Então, eu queria dar esse contexto, assim, né, trazer esse contexto para as pessoas entenderem por que a Sim. gente está falando de terceiro setor, que eu acho que é importante. Mas então me conta, então, assim, uma das suas empresas, né, que você tem, eu também eu uso serviços, né, que é a Carinho em sua casa, né, Carinho em casa, Isso. né, Isso. Carinho na sua e é casa. Carinho na sua casa, e é muito bacana, viu, gente? Então, assim, você vai explicar da empresa Vou. e eu Vou falo depois, explica contextualizar da um pouquinho, empresa. até porque que eu estou no terceiro setor. Então, Isso, eu vai lá. entrei no como voluntária, foi em 2014, e eu penso que todo mundo tem que ser voluntário de um projeto. Por quê? Porque é muita bagagem emocional, espiritual, é vivência, e além de você poder ajudar o próximo. E interessante que eu comecei a entrar no terceiro setor como voluntária e eu brinco que eu atuava na ponta. O que que é na ponta? É fazer uma ação para crianças ou fazer uma ação para idosos e tal. E quando eu comecei ajudando um projeto que atuava em abrigo de crianças. Eram 5 abrigos, são ainda, né? Eles existem. Isso acabava comigo, porque eu ia para o projeto, desenvolvia, ia para casa e via aquele tanto de criança, eu já era mãe e tal. E eu meio que me frustrei, falei, gente, eu não consigo atuar com isso e tal. E eu me consegui atuar de outra forma. Como eu já trabalhava com consultoria de gestão, né? Até que você foi uma das minhas clientes e tal, eu consegui ajudar os projetos na minha área, que é na área de gestão. Então, o primeiro ponto que eu acho legal a gente colocar aqui, a importância do terceiro setor, é que você pode ser voluntária dentro da sua área. Não necessariamente você tem que fazer uma ação no sentido de doar uma cesta básica, um alimento, uma fralda. Não, você pode doar com o seu conhecimento. Você pode apadrinhar um projeto, ensinar marketing, que todos eles precisam de posicionamento na mídia, ensinar uma operação, as próprias assistentes sociais, que eu brinco que é a mão de obra requisitada, por quê? Porque a maioria dos projetos, grande parte, eles precisam de uma assistente social, porque começa a fazer as ações e tem os problemas, o setor público não consegue suportar a demanda. Hoje a gente tem os CRAS, né, alinhado com os postos de saúde, que é o que você atua, hoje você atua não é posto, né? Sim. Então, tem os CRAS nas comunidades e eles não conseguem suportar. Então, às vezes, o projeto ele começou ali, normalmente começa no amor da fundadora do projeto, defendendo uma causa, e ela começa a ajudar, na hora que ela vê, ela precisa de ter uma estrutura. Então, nessa estrutura é onde que a Flávia entra com a expertise para poder ajudar a estruturar. E nessa estrutura precisa de uma assistente social para poder ajudar e diversas e tal. Então, isso é um ponto interessante. E aí, a minha bagagem foi o seguinte: eu já atuava, então, como voluntária, eu já tinha a minha agência de diaristas e eu sempre trabalhei a capacitação dessas mulheres nas comunidades, então, já fazia um trabalho com elas.
E aí, juntou o trabalho, mais a minha experiência, eu comecei a padrinhar projetos para mentorar. Teve uma fase que eu desenvolvi uma aceleradora, fui convidada para participar do início de uma aceleradora que existe até hoje de projetos sociais, que é essa parte de estruturação. Aí, sempre trabalhando em conjunto, porque como você falou, a gente é empreendedora, a gente não fica focada num projeto só. Até que hoje eu fui convidada a ajudar na gestão, né? Comecei como consultora e me convidaram para ajudar na gestão desse projeto infantil que eu te falei antes. E o que eu acho que as pessoas têm que, né, começar a despertar, que tem a ver muito com o momento que a gente está vivendo hoje, com a pandemia, que as pessoas começaram muito a pensar no próximo, a olhar o próximo. Seja através das ações que estão acontecendo, de quem está passando necessidade, mas isso é algo que acontece todo dia, não é por causa da pandemia, isso já existia. Então, bacana seria, eu acho, despertar nas pessoas o que ela pode somar. Ah, vai ser com uma contribuição pontual para um projeto, para ajudar numa cesta básica? Ok. Mas você pode fazer muito mais, que é doando o seu conhecimento, o seu tempo, através de um call, por exemplo. Você pode fazer uma. Por exemplo, às vezes eu faço mentoria, eu falo que eu tenho minhas horas de doação pelo call. Então, você gastou foi só a hora, mas você não gastou deslocamento, você não deixou de desmarcar uma reunião, deixou de ter um compromisso. Não sei se eu consegui responder tudo, mas eu acho que foi uma pincelada assim. Não, Isso e assim, mesmo. o que Ele falou que doar sua mão de obra. Eu acho, só um pilar, quando antes, né? Hoje eu não tenho atuado muito, mas quando as pessoas chegavam até mim querendo empreender, que é o que eu fiz muito tempo, você foi uma delas, né? Eu falava assim, olha, se você não sabe o que você quer da sua vida, eu sempre falei, vai para um projeto, desembola lá alguma atividade, o bacana de projeto é que você está investindo em algo legal, você não está perdendo seu tempo, e ao mesmo tempo você vai se descobrir o que você gosta de fazer. Porque eu acho que tudo tem como você fazer. E uma coisa que você não comentou, existe o setor 2,5. O que é o 2,5? É o negócio de impacto. É aquele que você pode resolver uma questão de impacto social, que a gente pode até se basear nas ODS, né, baseados da ONU. Por exemplo, você resolve algum problema, você vende para resolver aquele problema, e aí o lucro que você tem, você reinveste na organização. Então, é diferente de uma ONG e é diferente de uma empresa. Então, isso é legal também das pessoas pesquisarem, que às vezes elas querem montar alguma coisa e pode ser um negócio de impacto. E eu acho que é interessante, entrou mais gente aí, entrou a Soraya, uma amiga querida que já trabalhou também em ONG, entrou a minha irmã, Márcia, entrou uma turminha aí. Então, gente, eu acho que é importante a gente resgatar também essa ONG, né? No caso, o terceiro setor, então, né? Como é que é a estrutura mesmo, né? De uma instituição terceiro setor. Elas, assim, elas são formalmente constituídas, né? Assim, tem uma base legal, é formalmente constituída. Então, assim, a estrutura dela, que ela é uma estrutura que não é governamental, mas ela tem uma estrutura, né? Semelhante a A uma gestão empresa. é semelhante a uma empresa. Você registra A gestão, profissionais, tem CLT, sim, tem sim. sindicato, tem imposto. Sim, a gestão dela é Normal. própria, né? Gestão Isso, própria. isso. Não tem fins lucrativos, né? Então a gente sabe disso, né? A gente sabe também que uma grande parte, né, dessas instituições e tal são de voluntariado. Mas assim, como, ô Flávio, eu tenho que pontuar isso, porque senão também as assistentes sociais vão me matar, porque Claro. nós, assistentes sociais, nós fomos formados para trabalhar, né, nessa Sim. elaboração dos projetos sociais e tudo. Então, assim, eu acredito que às vezes começa às vezes por um contato com a instituição, mas assim, a gente sabe que, inclusive, para assinar os projetos, eles precisam da contribuição do assistente social. E aí, Dependendo do que normalmente, for, né? Dependendo dependendo do da que causa. for, Precisa. Às vezes precisa de um às vezes, pedagogo, vai depender. isso, Mas às vezes tem que ter dependendo da causa. um profissional responsável, sim. Tem que ter. E outra coisa, a própria obtenção do recurso para poder ter uma instituição, né, uma organização não governamental,
necessita da elaboração dos projetos sociais, que inclusive é Sim, uma grande contribuição do assistente social, né? sim, E aí, gente, nessa hora, muitas vezes o assistente social já não é voluntário mais, ele já está contratado para desenvolver sim, esse projeto, né? sim. Quem, não sei se quem estava aí uns 15 dias atrás, que a gente fez uma live, fiz uma live com a Viviane Mairing, que ela é uma advogada. Eu conheci ela numa ONG, né, há 20 anos atrás, terceiro setor, uma ONG que prestava atendimento para jurídico, né, Uhum. para famílias carentes e tal. Eu fui há 20 anos atrás como voluntária. Aí eu Ah, fui, que legal. comecei um projeto, tanto é que eu convidei ela para falar da ONG, que hoje já ganha, ganha como fala? Reconhecimento, né, de concursos e tal, essa ONG dela, Avante Social. Que E legal. nós fizemos a live numa quinta-feira, na sexta-feira ela me mandou uma mensagem: Ellen, estou precisando de um assistente social para ser contratado aqui. Aí eu já fiz os contatos com algumas, né, que entendem dessa área de projeto social e tudo, porque é uma coisa também bem específica, né? Sim. Mas Então, é, mas assim, é, para você é, ver, é não, porque eu tive tem um essa insight demanda, aqui. né? Super. Ah, pode falar. Eu indiquei num dos projetos que eu mentorava uma assistente social que trabalhou comigo na Carinho e ela estava afastada da área porque não, como você mesmo disse, é uma área que não tem demanda, mas não é reconhecido, não é remunerado. Mas deixa eu só recapitular um pouquinho, agora eu vou defender os projetos. Você defende a Vai, assistência vai. social, eu vou defender os projetos. O que que É, pode falar. acontece? Normalmente, você pode ver, isso é por causa da bagagem que eu tenho dos projetos que eu já mentorei, tá? Não posso, essa é opinião Flávia, não é estudo, não está Sim, em lugar nenhum. O que acontece? tá. Normalmente a pessoa ela monta um projeto, ou uma causa é dela, aconteceu alguma coisa com a família dela, com o pai, a questão da doença, TTT. Então a pessoa começa no amor. Não que ela deixe de ter o amor, mas ela começa no amor. E aí, como você falou, existe uma estrutura, você tem que abrir um CNPJ, tem despesa, tem que ter contabilidade, você tem que. Aí, se você quer ter um espaço, você tem que ter o custo fixo. Aí você começa a organizar. No que você começa a organizar, você começa a entender como que você vai tornar aquilo sustentável. Seja um mantenedor, seja os editais, seja via lei de incentivo, enfim. Mas nesse caminhar, o que, que acontece? Você não planejou montar um projeto. Normalmente eles não planejaram, não fizeram igual a gente fez um modelo, de como você vai trabalhar, as etapas, etc. Então, nesse amor, não teve a estrutura da grana. Então, o que, que acontece? Você começa a cativar as pessoas para serem voluntárias. Você está aqui, acho sensacional uma pessoa assim que eu acho que é legal de você conversar, é o tio Flávio. Ele tem um projeto que é o quê? Ai, Apoiar projetos. Ele que me despertou o voluntariado. Tem muita gratidão a ele. Até outro dia eu tive um café com ele, antes da pandemia, e falei com ele, você sabe que eu estou nessa por sua causa. E olha que legal, ele tem 150 projetos que ele apoia e tem 60 gestores voluntários. Só que ele fez um processo para chegar até aí. E ele, a gente discutindo, eu lembrei dele, porque eu quis mencionar ele aqui, porque eu lembrei dele nessa discussão, porque o projeto ele vai buscando voluntário, vai buscando voluntário. Aí vai buscar um assistente social, porque tem que resolver problema, tem que resolver o problema da criança, o problema da família, TTT. Só que não tem grana para poder bancar. E qual que é o problema do projeto em si? Qual que é a dificuldade que eles têm? Eles têm uma dificuldade de demonstrar transparência, clareza, sim. tangibilizar as ações, porque vamos colocar aqui nós mineiros, a gente é desconfiado, a gente quer doar, mas a gente quer saber para onde está indo. Então existe esse amadurecimento que alguns projetos já adquiriram, outros estão construindo, está existindo as aceleradoras de projeto que é o que eu te contei, que vamos colocar há 3, 4 anos atrás não se falava nisso. Agora que a gente está trabalhando a questão da pandemia, que as pessoas estão focando mais no terceiro setor, porque está vendo tanto que precisa de ajudar o próximo, acredito eu, no tempo que eu estou de vida, eu nunca vi as pessoas tanto falarem que a gente tem que tanto ajudar o outro. Então, as pessoas estão, os projetos, os gestores estão começando a entender a importância da gestão. A importância deles terem um salário, porque muitos gestores não têm salário. Como, e às vezes tira para poder pagar o de um assistente social ou de algum profissional que é importantíssimo na operação, entendeu? Então, acho que é muito Porque esse cenário de aí, amadurecimento que está acontecendo. sim.
e entra também, é a profissionalização, né? Porque Exato. assim, por isso que eu defendo, né? Tem que ter mesmo as ações do terceiro setor. Aqui em Belo Horizonte, eu gosto de falar dela, eu já até te falei dela também, a Fernanda Flaviana, minha amiga, ela trabalha há 20 anos com o terceiro setor. Né? E assim, ela tem projetos incríveis, ela coordena o projeto Providência, né, que funciona lá no Taquaril, tem ações em Belo Horizonte inteiro, tudo com a questão do terceiro setor. E assim, projetos consolidados, projetos reconhecidos, né? E assim, ela não é voluntária, né? Ela também É a conseguiu profissão. esse espaço. Mas foi um processo, acredito eu. Foi um O processo. projeto, ele, né, se ele não tem um mantenedor, que é alguém que banque, um grupo, um Sim, fundo, é um processo de amadurecimento para fazer com que o projeto seja sustentável para ter um time. Hoje, lá onde eu estou, até tinha uma assistente, ela se desligou um pouquinho antes da pandemia, a gente não conseguiu contratar outra. Mas lá, grande parte, vou te falar que o time todo, ele é profissional, CLT e tal. Tem alguns sim. voluntários em algumas ações isoladas, mas é um... Por quê? Mas é porque já tem um patrocinador que já acredita na causa e tal. Ah, e eu te falo que são poucos projetos que eu conheço que tem essa sorte, né? Essa bênção, porque não existe. Eu Começa. Deixa eu anotei. só responder aqui, só fazer um comentário aqui. É Patrícia, né? Isso. Começa É muito com minha o prima, voluntariado. isso. Isso, muitos. Muitos. Até amadurecer, exatamente. É, É, eu já mentorei, vou colocar, eu devo ter mentorado, sei lá, acho que uns 50 projetos, mais ou menos. Então, eu já entendo um pouco de vários projetos pequenos, projetos que sou eu, tenho a vizinha que me ajudou e tenho uma estrutura igual onde eu estou hoje. Realmente, começa do sonho de querer transformar vidas. Isso que eu acho legal, assim, sabe? E a gente pode transformar vidas de várias formas, que é o que eu já citei aqui. Pode ser doando seu tempo, doando seu conhecimento, ou doando uma cesta básica, ou uns R$ 30, igual minha mãe, ela doa no Médicos Sem Fronteiras. Morro de rir. Chega a cartinha, ela paga, ela fala, não vou nem ver, eu sei que eles estão fazendo negócio direitinho. Entendeu? tem gente chegando aí. Minha É. irmã chegou também, entrou e saiu. Olha só, gente, e lembrando também, que eu acho que é importante lembrar, eu estava estudando um pouco aqui, um dos primeiros exemplos de terceiro setor foi a Santas Casas. A Santa Sim. Casa. A É. Santa Casa, né, assim, 1500 e pouco, foi uma das primeiras, né, trabalhar dessa forma, assim, né, que era uma entidade de apoio, né, assistencial, hospitalar e tudo, sem fins lucrativos, né, e aí tem esse mundo de trabalho Sim. desenvolvido aí, né. Sim. Agora, eu acho, Flavinha, que tem uma questão que eu acho que é importante a gente pontuar, a gente já falou um pouco disso aqui também, dos desafios, assim, sabe, do terceiro setor. Eu acho que uma dos desafios, inclusive, é esse que você falou, da questão da, assim, porque a pessoa quer desenvolver esse trabalho, mas não tem a profissionalização, né? Então, às vezes, a gestão não é muito eficiente, é um dos desafios também, né? Tornar cada vez mais essa gestão eficiente das instituições, não é isso também? Sim. Mas aí, quando você fala de quem já tem um projeto ou quem quer montar um projeto? Qual Quem seria? está iniciando, Querendo né? montar? Quem está Eu iniciando. sugiro até qualquer tipo de projeto, negócio que você queira montar na vida, você tem que estagiar em quem já está fazendo, para você sentir. Até porque você vai gastar sua energia, gastar seu tempo, seu amor, né? E a gente hoje nós estamos num momento que o tempo é o mais precioso, né? Além da saúde que a gente tem. Então, eu acredito que sim, tem que vivenciar, ser voluntário, entender. E eu sugiro tentar profissionalizar desde sempre. Porque, por exemplo, o que acontece? Igual perguntando ali se atua com políticas públicas. Existem vários editais, por que acontece? O Estado ele não consegue gerir a demanda que a gente tem hoje. Isso é fato, né? Se a gente está ciente aí, até para essa questão da pandemia, a gente tem visto. Então, com essa demanda, a gente quer resolver essa demanda, a gente vai fazer como? A gente vai começar a resolver do nosso jeito.
Se a gente já tiver um CNPJ bonitinho, com a conta bancária, TTP, tudo organizado, a gente já pode se inscrever em editais, receber verba pública, para poder resolver o problema que ele estaria resolvendo. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês podem ver, depois que passar a pandemia, vai ter já está tendo muitos editais públicos e privados, porque as instituições também estão sentindo a importância de trabalhar a responsabilidade social. Às vezes elas não conseguem executar essas ações e geram editais para quê? Para as pessoas receberem a verba e executar. E essa questão da pandemia, o que vai acontecer? Além do desemprego, a depressão, né? Porque as pessoas ficaram desempregadas, a questão da fome. Então, tem N questões para poder resolver. E você profissionalizando desde o início, com essa questão da documentação, da gestão, do time, você vai ter mais sucesso, vai passar menos perrengue. Eu mentorei um projeto que primeiro ela não tinha foco, ela resolvia N problemas. Então ela começou resolvendo problemas de saúde com crianças que tinham câncer, aí conseguia tipo um NAN específico, cesta básica, mas aí aonde ela estava inserida, ela alugou o espaço, ela queria resolver também o problema das famílias. E isso tem aluguel, tem conta de luz, e TTT, e tem o salário dela, porque ela tem que, eu brinco que a gente tem que pagar boleto, tem essa questão, né? Então a gente tem que pagar boleto. E aí quando eu ia lá para poder trabalhar com ela e tal, aí eu começava, e eu tenho uma fama, a Ellen vai falar que eu sou meio bravinha, né? Eu puxo a orelha, porque as coisas têm que ser organizadas. Então, eu falava com ela, mas e aí? Ela, Flávia, e aí esse mês eu não paguei isso para eu poder pagar minha conta de luz lá em casa, porque tem essa coisa também, né, de misturar o dinheiro. Aí a gente foi trabalhando aos poucos a organização. E além disso tudo, tem que fazer um esforço para quê? Para captar recurso, que isso é um assunto que demoraria outra live. Porque as dificuldades que a gente tem hoje de captar recurso. E se a gente começar organizado, a gente pode criar uma campanha na internet para ter arrecadação, a gente pode usar os editais, a gente pode usar via lei de incentivo, porque você pode doar via imposto de renda, via a empresa, via ICMS. Então, assim, se você está organizadinho desde o começo e vai crescendo, a chance de você ter sucesso no sentido de tranquilidade para poder gerir vai ser maior do que você só ficar pagando incêndio, entendeu? Ô, Flávia, ainda na pergunta eu perdi quem perguntou aqui, né, se o Sua terceiro política setor atua pública? com as políticas públicas, pois é. Então, só para depois quem entrou também, então o terceiro setor, ele é iniciativa privada, né, mas pode também ter recursos públicos, né, porque tem Sim. isenção de imposto, inclusive tem as isenções, e aí o setor público pode fazer essa parceria com o setor privado, mas e é em várias áreas, igual ela perguntou aí, eu imagino que ela gostaria de saber disso. Então, assim, tem projetos do terceiro setor para criança e adolescente, para idosos, para economia Doente, sustentável, super. Vários meio eixos. ambiente, então tem vários. Tem. Cultura, né? Assim, a minha Sim. irmã tá falando aí, bacana. Ô Flávia, a minha irmã, ela tinha que ser uma mentorada sua. Essa minha irmã, ela tem tanta ideia. Ela tá É. falando aí que ela criou o varal do Varal da Vida, né? Que ela fez milhões de máscaras aí para a comunidade semana passada, Ai, que tudo. Ela legal. tem e ela fez parte do projeto do Médicos do Barulho, né? E tem que ter recurso. Esse Sim. projeto Médicos do Barulho é aqueles médicos, aqueles profissionais de teatro que vão nos Que vão nos hospitais e tal, né? hospitais. Uhum. Ela fez parte também. Então, assim, são pessoas assim, igual ela, tô puxando sardinha aqui do meu lado, que tem tanta ideia e tem tanto projeto, assim, para pensar no bem, na coletividade, que uma pessoa assim, se pega um projeto, né? E assim, pega a E captação de recursos para desenha. esse projeto, Exato. ela deslancha, né? É Sim, uma coisa sim. que é bacana mesmo. E eu Então, acho que essa pessoa tem que ser feliz. Eu me encontrei porque eu sempre fui apaixonada pela educação, sempre trabalhei de alguma forma, né? Como eu já atuei na área de gestão, vamos colocar como você diz, né? No segundo setor, então eu dava mentoria, dava aula, continuo atuando, né? Mas eu sempre gostei de trabalhar com educação em comunidades. E isso me despertou desde quando eu comecei a focar muito nas mulheres.
Até eu desenhei, fiz bem superficial um projeto, eu vou lançar ele em breve, que chama Mulheres com Carinho, que é o quê? É um trabalho de trabalhar a educação das mulheres dentro das comunidades, mas educação no sentido de trabalhar o pilar de autoconfiança, da espiritualidade, da fé, não é religião, trabalhar a questão da educação financeira, igual a gente participa daquele grupo lá sobre finanças, para elas entenderem, entender sobre a empregabilidade. Então eu comecei a criar ações paralelas com essa minha rotina e viu tanto que é bacana eu colocar tudo que eu sei e com as pessoas que eu tenho na minha rede para poder me ajudar a atuar. Então, eu já comecei a fazer isso em paralelo. Eu estou fazendo um spoiler aqui, que é um projeto novo. E aí, as diaristas vão estar dentro desse projeto. Porque, para ela se tornar uma diarista, ela vai ter feito esses módulos que eu citei, né? Para poder ser uma diarista, e diarista fica comigo um tempo e depois vai para o mundo, sabe? Ela não é exclusiva minha. Mas o bacana é que a gente faz um trabalho para ela poder subir. E aí isso vai gerar um impacto muito na questão da violência doméstica, por quê? Porque eu vou trabalhar, já tenho feito, né, um trabalho com as mulheres para elas poderem ter autonomia, questão, né, de ser autonomia financeira, para elas poderem seguir o caminho delas. Com o boy, sem o boy, elas vão tocar e não vão depender. Então, querendo ou não, isso é gratificante, quando eu falo assim, mas isso é um projeto terceiro setor, mas olha o impacto. Hoje eu tenho 2 casos recentes que eu quero compartilhar aqui, que é muito legal do que eu faço. Mas o é um negócio. Eu falei assim, mas é um negócio misturado com impacto, que é o 2,5 que eu te falei. Eu tenho uma diarista que ela estava morando num porão. E ela foi mandou uma mensagem para mim, para a pessoa que trabalha comigo, falou assim, graças a vocês, agora a gente está... eu estou morando numa kitnet, mas eu estou vendo a luz do sol na minha casa. Olha que legal. A outra falou assim, Flávia, eu estou fazendo faculdade, graças ao que eu estou recebendo de diária. Então, assim, mas o trabalho que eu fiz para poder buscá-la na comunidade, não foi simplesmente vou lá, abro vaga. Não, a gente fez um trabalho para ela trabalhar inteligência emocional, comportamental, técnico sobre diarista, vem para cá. E eu fui desembolando isso e falei, gente, eu vou fazer muito mais. Para que eu vou focar só na diária? Eu vou focar num todo. E eu fui fazendo algumas coisas, só que aí veio a pandemia e deu uma freada. Então, eu vi que eu consegui conciliar todo esse propósito de trabalhar com o terceiro setor, impactando as mulheres, que é um nicho que eu atuo já tem um tempo, né? Flávia, eu até vou pontuar ainda alguns desafios ainda que eu anotei do terceiro setor, mas eu queria que você contasse, assim, aí é propaganda mesmo, né? O que é muito bacana a Carinho, né, gente? Assim, então, deixa conta como que funciona e tal, conta, porque é muito bacana. a Carinho até passou por algumas mudanças. Eu já atuava, né, com diarista, sempre fiz um trabalho com elas, de empoderá-las de alguma forma, trabalhando conteúdos e tal. E aí chegou um momento que eu tive uma sócia, e aí a gente ia transformar no aplicativo, até que mudou o nome, né, e tal, e a gente continuou fazendo o mesmo trabalho, levei a forma de buscar mão de obra para o aplicativo, mas aí veio a pandemia, deu uma travada, porque aí, né, o projeto deu uma pausada, então a gente pausou, eu continuo fazendo o mesmo projeto, né, o mesmo processo de buscar mão de obra, mas hoje não, por causa da pandemia, a gente não tem ainda nas comunidades. Mas o que a gente faz? A gente trabalha muito buscá-las das comunidades. Então, hoje eu tenho 20 pontos em Belo Horizonte, região metropolitana, onde que eu busco essas mulheres. A gente faz uma palestra com elas. Então, é sempre explicando um pouco sobre a profissão e também sobre os papéis, direitos e deveres, sabe? E a partir daí faz um treinamento com elas e tal. E depois que elas entram para o nosso time, semanalmente a gente gera conteúdo, seja comportamental, seja técnico. E ali a gente vai dando os feedbacks. Por exemplo, se uma profissional foi na sua casa e você não gostou de alguma coisa, não vou chegar para ela e falar assim, olha, o que você fez na Ellen não foi legal. Não, a gente vai gerar um conteúdo falando, olha, quando acontecer uma situação assim, a gente sugere que seja assim, que teve uma cliente que não gostou e tal, vamos pensar no lugar dela, trabalhar a empatia, e a gente vai trabalhando o profissionalismo. Então, esse é um trabalho que eu tenho feito e tem dado um resultado positivo. Eu já recebi, acho que 2 ou 3 lá em casa, né?
E é muito bacana, assim, porque tem personal organizer, que fala, né? Tem, Que tem. organiza os armários todos, para mim foi ótimo. Tem a da faxina, é muito Isso, bacana, gente. Aí isso, aí tem uma série de opções, né? E isso. você liga para a Flávia, Flávia, eu preciso de uma pessoa assim. Aí tem de faxina, tem personal organizer, tem de alimentação, Já tem teve tudo de que é cozinha? bom. Isso. É de Isso, cozinha? mas o que que acontece? São pessoas que não ficam muito tempo. Eu tenho um profissional que já tem há um tempo comigo, mas elas chegam no momento que elas estão sem clientes, né? Elas estão com a autoestima baixa, mas são muito boas na operação. Então a gente sobe, coloca elas para trabalhar igual essas que eu contei, né? Que tá aí estudando, mudando de casa. Vai chegar um momento que ou ela vai continuar com os clientes, que às vezes os clientes continuam com a gente, e vai. Mas o objetivo é que elas subam e a gente possa potencializá-las, assim, sabe? Nossa, muito bom. Agora, só voltando uma coisa aqui, Sim, para eu fechar aqui. Então, tá. ainda pontuando desafios do terceiro setor, por que eu quero pontuar os desafios? Porque dentro dos desafios do terceiro setor, o profissional do assistente social pode ajudar, de assistente social pode ajudar, do profissional assistente social pode ajudar Sim, muito. Que super. é o quê? Eu falei, né, da falta dessa gestão mais eficiente. Então, assim, se junta um profissional que tem essa qualificação técnica mesmo, de elaboração de projeto, de gestão, de trabalho em equipe, né? O assistente social é um Sim, trabalho em equipe o tempo todo. Então, eu acho que o profissional do serviço social ajuda muito nisso. A questão, né, que é um desafio do terceiro setor, escassez de recursos, também o profissional pode ajudar nessa busca, na captação de recursos, né, através da elaboração dos projetos sociais. A falta de credibilidade também, Flávia, não sei se você acha que é um fator, é porque eu estava lendo uns textos e estava falando também, né, sim. da falta de credibilidade. Por quê? Por conta disso, assim, o terceiro setor não é que é algo novo, mas assim, da falta da É porque é profissionalização, né, desorganizado e não existe uma isso, fiscalização. Então, aí fica solto. Eu acho que é mais nesse sim, sentido. E eu queria só isso. colocar um parênteses do que você está falando que faz sentido. A gente não conversou. O papel da assistente social é fundamental no projeto para ajudar no início, para fazer um estudo de impacto, que é o que eu já fiz algumas vezes. Eu até tenho uma parceira, a gente troca muito figurinha ali. Por quê? Porque a gente tem que entender aonde que a gente está entrando. E o mais interessante é as comunidades, elas são diferentes. A Pedreira é diferente da Ventosa, que é diferente do Taquaril. Então, assim, não dá para a gente desenvolver um projeto. Um projeto vai ser de um jeito e tal. Então, se você tem uma assistente social que vai ouvir essa comunidade, vai entender essas famílias, os beneficiários, né? O que eles estão precisando, isso é uma informação valiosa. Porque a partir dali você vai entender se você vai desenvolver oficina, se você vai fazer assistencialismo, se você vai trabalhar alguma oficina de profissionalizante, por aí vai. Que é o que eu tenho feito. A gente tem feito um estudo para poder desembolar ações. Então, assim, a assistente social é fundamental. E ela é importante por quê? Porque tem coisas que a gente vai conversar com a família que às vezes precisa de aprofundar para poder tentar resolver, para ajudar uma solução. E eu, como Flávia, por exemplo, eu não posso, porque eu sou administradora. Então, eu preciso de ter uma profissional. Então, se o projeto, seja esse que está começando agora, ou seja um que está sendo reestruturado, entender o tamanho e a importância da assistente social junto com ele, dele conseguir organizar isso, vai ser muito ótimo. Para não falar Muito foda. bacana. Vai ser. E aí, uma outra E é o questão que é desafio, um né? Porque não desafio. tem grana para Isso, pagar vocês. Não tem, não tem grana. mas se monta um projeto bacana, né? E assim, a gente sabe também que os projetos, né? O governo, ele pode também, né, fazer essa parceria aí. E tem muito recurso externo também, né? Sim, mas por Muito exemplo, recurso. tem editais do governo que você tem que ter pelo menos 2 anos de CNPJ. Ah, Então sim, não é abrir hoje, inscrição amanhã estou recebendo, não. não. Então Com existe certeza. um processo. Inclusive, inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social também tem E que isso ter. que tem que pagar anual, Porque, exatamente. porque a instituição tem que estar credenciada Tem do que arcar, Conselho, né, exatamente. Municipal de Aí Assistência vai Social. montar um estatuto, porque é diferente de quando você tem uma empresa, é um contrato social.
quando você tem um projeto, né, uma ONG, você é um estatuto, então tem que colocar o objetivo e tal. Então, é uma pesquisa que tem que fazer no início, não é tão simples assim, não. É um pouquinho Não. burocrático, mas, por exemplo, hoje eu tenho uma contadora que é minha parceira, ela sempre me ajuda nos projetos que eu estou mentorando, sabe? E eu vou tirando dúvidas com ela. Então, assim, tem profissionais qualificados que estão se especializando para poder você não errar no início, né? Para não ter despesa posterior e tal. Um dos desafios também é essa questão da transparência, né, na prestação de contas, porque esse recurso vem e ele tem que ser muito bem, né, Sim, controlado. E aí tem que ter essa equipe bacana, né, comprometida e ética e tal. O serviço social também pode ajudar. Eu acho que um dos desafios também, né, é essa questão da falta de estrutura também interna e às vezes até estrutura física, né? Porque até sim, começar, né, Flávia? sim. Até começar, né, é desafiador, Normalmente né? tem muitos projetos que começam na sala de casa, na garagem. Já teve projeto que ela usou a garagem para poder fazer um trabalho com as mulheres, para elas poderem gerar renda. E aí entra na informalidade, né? Aí não abre um CNPJ, aí consegue um voluntário ou uma voluntária para ajudar em alguma situação. É sempre desse formato, assim. Ah, Flávia, tem projetos que são bem estruturados? É porque às vezes já tem um mantenedor, um patrocinador por trás para ajudar na estrutura. Sim. Mas normalmente, os Agora, que eu conheço, eu mentorei um projeto que eu e a Aline, a gente é apaixonada, essa minha parceira, que é ela sozinha fazendo um trabalho de reforço escolar com 50 crianças na comunidade. E ela desembola lanche, ela que dá aula, e ela arruma o material, e ela fica doida. Aí, quando a gente ensinava a gestão para ela, planilha? Hã? Abrir CNPJ? Hã? é, E aí, o desafio é o quê? É ela entender que aos pouquinhos ela tem que ter estrutura, organizar, começar a entender da prestação de conta, da nota fiscal, que não pode ser recibo, ITTT. E se você vai contratar alguém que quer vínculo empregatício para não ter processo, e aí é um processo, e vai. e aí o Rogério está colocando aqui que o Ministério Público também fica muito atento a essa questão dos recursos, né? Então, se for alguma Só ONG, vai alguma empregar fundação, onde? alguma Exatamente. associação que tem essa parceria aí, né, do público e do privado, essa Isso. prestação de conta tem que ser totalmente Sim. transparente, né? E você não pode ter E aí, dívida também na União. Você não pode ter dívida com a FGTS, com nenhum. Porque esses impostos são isentos, não, tá? Você paga. INSS, FGTS. Então você tem que. É uma certidão negativa, é a tal da CND. Negativa de débitos. Aí você também tem que tirar todas, tá redondinho e tal. a Papi, minha prima, tá falando que a filha dela tá num projeto também desse, né, lá em Lá em São Paulo, Paraisópolis. Papi, É isso, Paraisópolis. Eu não conheço lá, sou é, muito afim de ir. o pessoal comentando aqui, né, que realmente essa questão da organização, do planejamento da instituição é É para qualquer fundamental. área na vida, né, gente? Acho que É, até dentro de casa, para cuidar dos filhos, a gente tem que deixar tudo organizado, né? verdade, E, verdade. e a gente não pode deixar. E um pecado que acontece, eu brinco, é a questão de misturar as contas, que é o que acontece com o microempresário também. Recebe o dinheiro, a doação e vai, sei lá, comprar um pote de café para casa. Não pode, tem que ser tudo organizadinho e tal, tal, tal. Separado. Flávio, o Gui tá me lembrando aqui que faltam 15 minutos, 10 minutos, agora 10, 10. agora 10 É, minutos, 10. mas deixa eu ainda queria colocar isso. Primeiro, assim, da gente apontar um pouco para as pessoas, né, como buscar isso, né? Então, você trazer essa contribuição também, assim, né, de como buscar isso, porque tem muita gente bacana que às vezes tem um propósito de vida, que quer contribuir de alguma forma. Eu não falo, assim, você até falou que a entrada de repente é o voluntariado, pode até ser, mas assim, que procure, se tem alguma ideia na cabeça de algum projeto bacana, procure pessoas, né, que saibam desenvolver esses projetos e tudo, porque uma hora a oportunidade aparece, né? Então, uma É, hora você está com um projeto bacana, né?
a definição bem clara de um projeto que seja, né, para a coletividade, e uma hora encontra uma instituição Sim. que vai abarcar esse projeto, né? Então, queria que você desse essas dicas e lembrar, assim, né, gente, assim, por exemplo, quando for iniciar alguma ação dessa, ou partir para buscar isso, às vezes não vai iniciar, mas vai buscar isso, né? Então, assim, ter clareza mesmo, assim, que projeto que é esse que você tem na cabeça, a ideia daquele projeto, né? Assim, Uhum. qual a justificativa daquele projeto, né, Flávia? A Sim. justificativa do projeto, da ação na comunidade ou onde for, tem que estar bem clara. Define muito bem o objetivo do Sim. projeto. Eu quero falar algumas coisas que eu acho muito importante para quem está ouvindo a gente. Todos os projetos não são flores. Tem muitos Aham. projetos que envolvem interesse político, interesse religioso. Nada contra. Acho que cada um faz o que está a fim de fazer. Mas, por exemplo, para essas pessoas que estão, sei lá, cruas, vamos colocar assim, né, na área, eu sugiro, é como se fosse um relacionamento. Primeiro você fica, depois você namora, depois você vai noivar, sabe? Vai com calma. Então, eu acho que sim, tem que ser com ações pontuais. Vai lá conhecer, vai em situações diferentes, conversa com as pessoas, vai entendendo a credibilidade desse projeto, qual que é o objetivo dele, se realmente ele está em interesse de fazer algo para o bem ou se ele quer ganhar dinheiro, que existe, infelizmente, eu já vi projetos que querem ganhar recurso em cima das comunidades. Então, assim, tem que ter cautela. Mas nós, Sim. mais uma vez falando dos mineiros, a gente é cauteloso, né? A gente vai com calma, vai sentindo e tal. Então, porque no meu início eu comecei a trabalhar em projetos, a mentorar, e eu comecei a ver que não era aquilo. A pessoa estava ali por outro tipo de interesse. E pelo que a gente está colocando aqui, não seria esse interesse, né? O interesse é de você trabalhar uma paixão, ser um plano B, quem sabe isso virar um A no futuro. Eu acho que você tem que começar a pesquisar, se envolver. Todo projeto social precisa de voluntário. E pode ser voluntário tanto para fazer, sei lá, um cachorro-quente numa ação pontual, ou desenvolver um projeto dentro dele. Então, por exemplo, esse meu projeto das mulheres, eu fui atuando nos projetos. Então, eu já fazia esse namoro com os projetos, conhecia os projetos, falava que eu já estava atuando com as diaristas, aí eu fazia um trabalho com as diaristas e comecei a fazer palestras para ajudar, nada a ver com as diaristas, sabe? Aí que eu fui tipo assim, ah, bacana, eu vou trabalhar isso, que é uma coisa que eu comecei a construir. Então, eu sugiro dessa forma, assim, ter cautela, mas ao mesmo tempo entender até a causa, por exemplo. Hoje, para mim, é muito claro a causa de mulheres. Por quê? Você sabe, eu já tive uma confraria feminina, já fiz eventos. Eu brinco que a causa feminina sempre está comigo. Ah, Flávia, você é feminista, você está queimando. Não, eu quero ajudá-las a estar no lugar delas, não é no lugar de ninguém, no lugar que é delas. E ponto. Não só porque elas são mulheres, entendeu? Os lugares que elas têm direito. E isso eu vejo que é pouco abordado nas comunidades. Por quê? Porque quando eu buscava essas mulheres para fazer uma entrevista comigo, eu vi o tanto que elas eram despreparadas. E não é porque elas são ruins, é porque elas não tinham qualificação para fazer uma entrevista, sabe? E às vezes elas podem ser uma operadora de caixa, mas elas não têm uma segurança para ser uma operadora de caixa, elas vão fazer a questão da faxina. Eu não estou desmerecendo. Ah, você é faxineira porque a pessoa. Não, porque às vezes ela não viu o potencial dela. Então a gente começou a desenvolver isso. Então eu fui fazendo um trabalho e eu vi que a minha causa são as mulheres. Mas tem gente que a causa são as crianças. Então como que vai atuar com as crianças? Vai ser com crianças que têm algum tipo de doença, alguma sequela, ou vai ser a questão da adoção e por aí vai. E você vai sentindo. E Belo Horizonte tem 300, 400 projetos, no mínimo. Entendeu? Muito bacana. E aí, para assim, só para eu fechar, no caso, para eu dar um retorno para as minhas assistentes sociais, Ah, lembrar, pode. né? Eu tenho que puxar, né, para as assistentes sociais. Lembrando, né, gente, então assim, todo o trabalho, né, se a gente for impactar, né, alguma instituição, contribuir, né, no trabalho de alguma Sim. instituição, de alguma fundação, de alguma associação, lembrar sempre tem alguns pilares aí do serviço, da profissão do serviço social, é a nossa contribuição mesmo teórica, operativa. Então, assim, o que
conteúdo teórico e operativo que nós temos. Qual que é o conteúdo teórico, metodológico? Tipo assim, você tem uma teoria, qual Sim. que é a metodologia que você vai usar para desenvolver aquele Aplicar. trabalho, né? E também a questão ética e política, né? Então, assim, Sim. qual projeto que você está, a dimensão ética desse projeto, a dimensão política, não política partidária, né? Mas a dimensão Sim. política desse projeto. Então, eu acho que eu queria tocar nisso aí. O Gui já está me falando aqui que está acabando o tempo, Já né? está acabando. Então, Flávia, eu quero, nossa, te agradecer muito, muito, Ah, muito eu que por tudo, agradeço. né? Assim, agora você Adoro. falou da confraria, eu lembrei da Lorena também, né? Cadê a Lorena? Lorena Sim. tá longe, Tá né? lá em É, tá Londres, longe. é. Tá Isso. em Londres, chique. É É, uma mulher porreta também, tá lá em Londres. exato, ela é. É, então, te agradecer, né, assim, Ah, sua eu que amizade, seu agradeço, carinho, adorei. Foi seu rápido, né? profissionalismo, foi rápido, seu profissionalismo, assim, né, que me conduziu tão bacana e eu tô Ah, fico deslanchando aí feliz. porque você me ajudou nisso, né? Ah, que bom. E, adorei. E agradecer mesmo e te dar os parabéns pelo trabalho, que é realmente muito bacana, né? Sim, Ah, o pessoal falando obrigada. que Eu tá bom a acho assim, live. ah, que bom. Mas eu acho, Graças. gente, assim, a gente tem que trabalhar com o que a gente gosta. E eu quero comentar um pouco, acho que a Ellen permite. Quando a gente conversou, ela queria mudar de carreira. E eu falava assim, mas por quê? Ah, porque eu gosto de engajar, porque eu gosto disso, eu gosto daquilo. Eu falei, mas por que você não pode fazer isso tudo dentro da assistência social? Aí ela olhou para mim e falou, "Ah, é verdade." Então, assim, eu acho que a gente tem que ser feliz. Ano passado, que eu voltei, né, a trabalhar no terceiro setor, aliás, ano passado não, já tem mais tempo. Mas ano passado me surgiu isso, falei assim, gente, eu preciso trabalhar com educação. Por que eu não vou desembolar esse projeto das mulheres dentro das comunidades? E foi aí que eu comecei a desenhar e fui fazendo aos pouquinhos, assim, sabe? Bacana Mas a gente demais, tem que trabalhar com o bacana. que a gente ama, isso é importante. E ajudando o próximo, eu acho que é mais legal ainda. Faz toda a diferença, né? Paz. Flávio, então, ó, na hora que acabar a pandemia, nós vamos voltar a tomar café lá no Boulevard que a gente Vamos, tomava, né? vamos, vamos sim. Vamos, pra você Então me tá. atualizar todos os babados, todas Cheio de as novidade, né? notícias, é. Cheio de novidade. Mas foi Gente, muito nós temos que bom. encerrar, senão acaba sem despedir do pessoal, né? É, fica Gente, feio. muitíssimo obrigada, viu, Flávia, todo mundo aí. Quem eu não cumprimentei, gente, é difícil pra gente ver, né, todo mundo que chega, É, mas tem umas agradecer, né, a pessoas que presença de mandaram para todo mim mundo. coraçãozinho também, mas não deu para dar um oi. Mas eu Não deu agradeço para o atender. carinho. E quem quiser bater o papo comigo, né? A Ellen sabe, eu que estou querendo me envolver na área, pode me adicionar aí no Te Instagram, me seguir aí. chamar, e a gente vai trocando, assim. Eu brinco que eu conecto, né? Então a pessoa chega com uma demanda, eu já tenho para onde encaminhar. Então, se está querendo doar seu tempo, alguma coisa aí para somar, pode Lembrei contar comigo. da Roberta também, né? A Sim, Roberta que tá, né, era de uma área, foi para outra totalmente diferente. E tá sim. amando, tá feliz com o projeto dela. Tá, É bom lembrar da sim. É Roberta outra aqui também. mentorada, isso mesmo. Eu lembro, eu fiz com você, depois eu falei, faz com a Flávia e tudo. Foi, Ela, é. não sei. Depois que ela fez, minha filha, tá feliz da vida com o projeto Tá, dela. Ô, isso Flávia, mesmo. eu vou encerrar, porque senão depois fica feio, Então né? tá. Ó, Um beijo, muito gente. Fiquem obrigada. com Beijo Deus. no coração. E Até a beijo para todo mundo próxima. aí. Tchau, Toda quinta, tchau. toda quinta. Até mais, Isso aí. gente. Tchau, tchau. Tchau. Isso, eu desliguei.